Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Declaro aberta a terceira reunião extraordinária de 2015 da Câmara Municipal de Arioca. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Data: 6/3/2015. A secretária vai estar passando a lista de presença. Pauta da terceira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Arioca. Então, os vereadores, eu quero colocar aí em discussão e votação do processo parecer breve do Tribunal de Contas número 912.740 do prefeito Joaquim Mateus de Sena, do ano de 2013. Então eu quero que os relatores e os presidentes das comissões se manifestem aí. Vocês já reuniram as comissões, né? Então eu queria que vocês manifestassem como que ficou os relatórios. Então a palavra está aberta aí, senhores. Algum vereador vai? Presidente, vamos lá. Pois não? Pela ordem. Pois não, Eu queria só fazer uma adendo aí como presidente da comissão. Que a nossa comissão já votou favorável à aprovação das contas de acordo com a análise do Tribunal de Contas. Porque no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, ele apenas foram cumpridas todas as despesas constitucionais legais. Quer dizer, então a despesa com educação, com saúde e com pessoal foram consideradas legais. A única coisa que o tribunal faz uma análise aqui, uma conclusão, é que ele chama atenção quanto aos créditos orçamentários. Mas os créditos orçamentários foram autorizados pelo Legislativo. E ele ele recomenda também ao Poder Legislativo que, ao discutir os projetos de lei orçamentária, atente para essa prática, né? Que assegura o Poder Executivo um melhor orçamento, avaliando o devido critério percentual proposto e suplementação de dotação. Então, o tribunal faz apenas uma advertência. Quer dizer, os demais atos da prestação de conta está correto. Obrigado. Nosso presidente, eu sou relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presidente é o vereador Pois não? Eu, apesar de ser voto vencido na comissão, eu voto favorável. Nas comissões? Não, Sim. Por as contas.
Então, aí eu só queria aproveitar, se o presidente da comissão me autorizar, Sim. só para explicar para os vereadores e para todos que vão assistir a reunião, porque eu sou relator da comissão e o vereador Francisco, ele é membro. Nós fomos contra o parecer do tribunal. Então, primeiro, na fase de discussão, eu vou explicar para todos os que nos acompanham por que eu discordei do tribunal. E depois, na hora do voto, eu vou explicar por que também eu vou justificar meu voto. Então, eu vou ficar aí na primeira fase, que é a fase de discussão. E na fase de discussão, eu gostaria de ler o parecer da minha relatoria, para a hora que fizer a ata, a funcionária que for fazer a ata, ela copiar o que está escrito aqui para pôr na ata, para que o tribunal tenha conhecimento do que eu falar aqui e de tudo que nós colocarmos aqui. Parecer do relator. No caso, o meu parecer que eu apresentei. Ao analisar o referido parecer do Tribunal de Contas, constatei no item 7, conclusão da análise, página 10. Então, para aqueles que nos acompanham pela internet, eu estou aqui com o processo do Tribunal de Contas e eu estou aqui com a página 10. O vereador Zé Mauro ainda ressaltou na questão da suplementação. No ano de 2013, eu votei a favor da suplementação alta. Por quê? Porque as pessoas aqui levam tudo para o lado político. Qualquer coisinha, esse voto é político. E eu, em 2013, eu votei a favor do pedido de suplementação do prefeito Joaquim Matheus, porque eles prometeram uma mudança administrativa. Eu me surpreendi em 2013, quando ele me pediu mais suplementação. E aí, está gravado, é só procurar, está gravado em ata. Eu disse que o orçamento de 2013, na verdade, não foi ele que elaborou. Quem elaborou foi a administração de 2012. Então, eu entendia o pedido de suplementação, haja vista que ele não elaborou o orçamento. Foi por isso que eu votei favorável à suplementação, mesmo sabendo que o Tribunal de Contas ia advertir essa casa. Ia advertir. Mas para não dizer que nós votamos uma coisa aqui política, que é coisa política, e eu sei separar o que é político e o que é técnico, eu votei favorável. Se fosse político, nós fazíamos o que a Câmara de Serrano fez. Deu 1% de suplementação. Aí seria político. Aí seria perseguir o prefeito. Aí nós fizemos o contrário. Para não dizer que é político o nosso voto e que nós estamos perseguindo o prefeito, nós demos um cheque em branco para o prefeito. Faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Foi o que aconteceu. E aqui, como o próprio vereador Zé Mauro falou, o tribunal advertiu a gente. Olha o que vocês fizeram. Vocês deram um índice alto. Isso desvirtua o orçamento. Então, na minha relatoria, eu resolvi colocar aqui o que o tribunal falou. E desde já justifico como vereador porque que eu votei a favor. Justamente, volto a repetir, para não falar que a gente estava perseguindo o prefeito no primeiro ano de mandato. Então, olha só, seguindo. Porém, o relator do tribunal destaca que o limite percentual superior a 30% para suplementação orçamentária é tão elevado que denota a falta de planejamento, organização e controle da gestão dos recursos municipais. O relator, o do tribunal, recomenda dar ciência à administração municipal para observância dos ditames orçamentários. Então, depois também essa casa deveria
fazer um comunicado à prefeitura, quando eles for fazer o orçamento esse ano, que nós fomos advertidos pelo tribunal. Tá, senhor presidente? Depois é bom a gente fazer isso, porque eles estão pedindo para a gente fazer isso para o executivo. Recomenda-se também ao Poder Legislativo que, ao discutir os projetos de lei orçamentária, atente para esta prática que assegura ao Poder Executivo a alteração significativa do orçamento municipal, desvirtuando o orçamento programado. Embora o parecer do Tribunal de Contas não examine atos de gestão e sim de governo, então, para quem está nos ouvindo, eu disse aqui na minha relatoria, como o vereador Zé Mauro colocou, que o tribunal, na primeira análise, ele não examina atos de gestão, ele examina atos de governo. O que é atos de governo? Cumpriu com o índice da educação? Cumpriu. Cumpriu com o índice da saúde? Cumpriu. Cumpriu com os percentuais da folha? Cumpriu. Aí eu coloco aqui, ó. Eu coloco bem claro aqui, ó. Embora o parecer prévio do Tribunal de Contas não examine atos de gestão, quem examina atos de gestão é numa segunda ação do tribunal. Caso o tribunal venha aqui. E quem examina atos de gestão? Olha, esta casa, o vereador que cumpre fielmente seu mandato, que examina as pastas, que procura saber se o dinheiro lá da saúde está sendo aplicado como deveria, se o dinheiro de obras está sendo aplicado como deveria, se os procedimentos de contratações no âmbito da prefeitura está dentro da legalidade. Quem faz esse papel é a Câmara. E se a Câmara faz esse papel e acha alguma coisa que não está dos moldes legais, o que a Câmara faz? A Câmara comunica o Executivo, comunica os órgãos responsáveis. Então, eu disse assim, que embora o tribunal, ele não examine atos de gestão e sim de governo, sendo esses percentuais e índices constitucionais, como vereador, estou ciente que ao longo de 2013, a atual administração foi questionada por esta casa, pelo Ministério Público, tendo que rever alguns procedimentos e até mesmo responde por processos judiciais. Então, eu não tenho segurança e me sinto desconfortável em concordar com o parecer do tribunal emitido pela aprovação. Diante do exposto, não tenho certeza se os índices constitucionais foram aplicados devidamente. Desta forma, recomendo a não aprovação do processo parecer prévio do Tribunal de Contas 912.740 e, consequentemente, entendo que as contas devem ser rejeitadas. Então, como relator, eu não tive e eu não tenho segurança para votar a favor das contas. O ano de 2013 teve muitos problemas na parte administrativa. Então, como relator, eu fui pela não aprovação. Então, e aí o voto do presidente foi favorável, o voto do membro foi contra. Então, a nossa comissão, ela, por 2 votos a 1, ela foi contra o parecer do tribunal. Tá? Então, essa é a posição da nossa comissão. E a hora que for para votar no mérito aqui, eu tenho outras coisas para falar. Mais algum vereador quer se manifestar? Pois não. Em primeiro lugar, boa tarde, presidente, Zé Mauro. Eu faço parte da organização dos poderes, serviço público, administrativo, administração municipal. Como relator, eu sou favorável à prestação de conta, mas deixo aí também
essa puxada de orelha que a gente tomou no tribunal, para evitar aí o prefeito, a sustentação com esse ano, ele organizar melhor para a gente não ter mais puxão de orelha. Obrigado. Mais algum vereador? Então, eu posso colocar em votação? Sim, senhor presidente. Só que na hora que eu for votar, eu queria justificar meu voto. Sim, tudo bem. Então, eu vou colocar em votação o voto do vereador Francisco Lázaro. Eu, como membro da Comissão de Justiça e Redação, sou contra o parecer do tribunal e favorável ao parecer do relator da minha moção. O voto do José Mauro Amaral. Eu sou pela aprovação das contas, porque o parecer prévio indica toda a regularidade aqui. Pode ver aqui no parecer, não há irregularidade. Então, a gente aqui, por exemplo, diante da constatação de ausência de irregularidades, ele propõe a aprovação. Então foi aprovado, e eu acompanho a aprovação, porque essa análise que estão dizendo aí o nosso vereador citou aí, por exemplo, é o seguinte, se houvesse uma apuração dos dados, mas aqui estamos discutindo o parecer prévio. Eu sou favorável, de acordo. O voto do Lázaro Henrique da Silva. Voto pela aprovação das contas. O voto do João Batista de Frias. Voto pela aprovação das contas. O voto do Mauro Santos. Meu voto, Excelência, eu voto contra a aprovação das contas do parecer prévio do Tribunal. Sou a favor do parecer do relator da Comissão Constituição, Justiça e Redação. O voto do Rafael de Andrade. Meu voto é pela aprovação, conforme o parecer prévio do Tribunal de Contas. O voto do Antônio de Pádua. Eu voto contra o parecer prévio do Tribunal de Contas. O voto do Mariano Matheus Santos. Antes de votar, senhor presidente, e a todos que nos acompanham pela internet, como o vereador Zé Mauro falou, o tribunal ele recebe dados via internet pelo setor contábil. Então ele recebe dados e, baseado nesses dados, ele emite seu parecer. Quando ele vem em loco, quando existe no tribunal um sorteio, regularmente ele sorteia um município e vem para conferir se aquela conta ela bate com os documentos. Ou quando o tribunal ele é suscitado, uma câmara, um cidadão, ele sabe que está tendo alguma regularidade no município, ele vai. Então, no meu caso, por exemplo, eu tomei conhecimento de todo cidadão que quiser entrar no site do Ministério Público de Minas Gerais, o processo 0012 13 001 287. O Ministério Público, no ano de 2013, ele, ao ser notificado pela Câmara Municipal, através da presidência do vereador Mauro, da mesa diretora, questionando a maneira que foi realizada a festa da cidade de 2013, o Ministério Público de Minas Gerais, da comarca de Airoca, entrou com uma ação, multou o prefeito municipal de Airoca por improbidade administrativa. E eu não vou judiar da funcionária, para que ela coloque na ata tudo o que o Ministério Público fala, mas eu vou ler para os senhores, que na qualidade de vereador,
eu vou pôr minha cabeça no travesseiro e eu tenho liberdade para votar, respeito o voto dos meus colegas, mas parece que nas comissões os nossos votos contrários foram questionados. Eu fico até com pesar disso. Por quê? Porque nós nunca aqui questionamos o voto de ninguém. Só que eu boto a cabeça no travesseiro porque eu estou fazendo o meu papel de vereador. Estou fazendo o meu papel de vereador. E olha só o que a população de Airópolis, novos vereadores que deveriam estar cientes disso. Olha só o que o Ministério Público fala da atual administração. Na qualidade de prefeito municipal de Airópolis, frustrou por completo a licitude e a competitividade do procedimento licitatório na realização do evento ocorrido no mês de agosto de 2013, denominado Festa da Cidade. Não é eu que estou falando, é o Ministério Público após a análise dos documentos. Ocorre que a contratação de uma dupla sertaneja mencionada, realizada mediante a modalidade inexigibilidade de licitação, foi feita de forma irregular. Olha só outro ponto aqui. Por sua vez, o prefeito municipal, em sua justificativa para a contratação direta dos referidos artistas, deixou de comprovar nos autos a notariedade da dupla sertaneja. Olha só, o que o tribunal fala? Nesse passo, o parecer técnico contábil, o Tribunal de Contas local da comarca, para tirar toda a dúvida da irregularidade, pegou a documentação e mandou para o setor contábil dele, de Belo Horizonte. Neste passo, o parecer técnico contábil, folhas 502/507, elaborado pelos técnicos da SEAT, apontou ocorrência de prejuízo ao erário. Então, é muito cômodo mandar um parecer para o tribunal dizendo que o índice foi cumprido. Agora, eu como vereador, eu sei que esse índice foi cumprido de forma irregular. Está aqui, ó. Nós tivemos problema com o médico do PSF, nós tivemos problema com a Festa da Cidade, nós estamos enfrentando a vergonha da região, do menor salário mínimo da região. E agora, imaginou se ele empresta aquele dinheiro para construir a prefeitura? Já imaginou? Se aquele empréstimo tivesse saído, hoje os funcionários da prefeitura nem recebendo salário estavam. Como que eu posso votar? Você que está me ouvindo, como que eu posso votar numa conta que para mim é suspeita? Isso não é politicagem. Eu estou aqui com um fato, ó, está nas minhas mãos. Ele foi condenado a devolver dinheiro para os cofres públicos. Ele deu prejuízo para os cofres públicos. E o que tem a ver o índice aí? Tem a ver que esse dinheiro que é pago da cultura é dotação orçamentária. Funcionário que trabalha no carnaval, que ganhou para trabalhar no carnaval, compromete a folha. Então foi prejuízo nos cofres públicos. Então eu não posso botar nas contas de 2013 de um prefeito que deu prejuízo nos cofres públicos. É por isso que eu sou contra o parecer do tribunal e que o tribunal seja informado desses fatos, para que amanhã ou depois a pessoa não venha dizer que não estava sabendo. Então, por isso, por essas e outras que está aqui nesse processo público, é que eu não posso votar nas contas do atual prefeito. Eu sou contra o parecer do tribunal. Então, eu também, como presidente, voto. Então, eu vou acompanhar a Comissão Constituição, Justiça e Redação. Eu voto meio contra. Então, ficou 5 votos
contra o Tribunal de Contas e 4 votos a favor. Então, prevalece o parecer do tribunal. Prevalece o parecer do tribunal. Então, Exatamente. foi aprovado. Né? Prevalece o parecer do tribunal que foi aprovado. Então, Não há rejeição. não há. Eu vou. 2 terços. 2 terços. Então eu vou estar suspendendo a reunião por 10 minutos para a gente aprovar, até a secretária fazer a ata para a gente estar aprovando a ata hoje. Excelência, só um minutinho antes de Vossa Excelência dar esse intervalo. Sim. Eu gostaria só de fazer um pequeno ressalvo aqui da reunião passada de quarta-feira, quando eu citei a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Sim. Eu quero pedir desculpa à rádio, até mesmo a pessoa que me alertou que hoje, não por questão de medo de processo, que isso para mim não vem ao caso. Eu só quero fazer justificativa que quando eu mencionei a Rádio Itatiaia, sobre o nome do vereador João Batista, eu fiz uma pequena confusão com a rádio devido à interferência que estava dando entre a Rádio Itatiaia e a Fala Assembleia. Então eu quero dizer aqui mais uma vez, pedir desculpa à Rádio Itatiaia por ter mencionado o nome da rádio e dizer que não foi a Rádio Itatiaia, e sim foi Fala Assembleia de Belo Horizonte. Sim. Muito obrigado. E também quero agradecer a Vossa Excelência por ter colocado essa reunião extraordinária aqui hoje, devido aos problemas pessoais meus com a faculdade. E também quero te agradecer. Muito obrigado. Obrigado. Só pela ordem, senhor presidente, seria bom até para todos que a resolução, então, no caso, ela vai ficar da seguinte forma. Você me permite eu ler? Sim, depois não. Então, só para os vereadores entender que, independente da votação, a resolução fica aprovada desse jeito. Projeto de resolução 1 de 2015 dispõe sobre a apreciação das contas da Prefeitura Municipal de Arioca e exercício 2013 do prefeito Joaquim Mateus de Sene, parecer prévio, número 912.740. A mesa da Câmara Municipal de Arioca, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal de Arioca, por seus representantes legais, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte resolução: ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Arioca, exercício 2013, do prefeito Joaquim Mateus de Sene. Consideram-se confirmados os pareceres das comissões permanentes desta Casa, conforme anexo que entregam a esta resolução. Fica a Secretaria da Câmara Municipal encarregada da remessa da documentação necessária e efetiva dessa decisão ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Revogadas as disposições em contrário, entra esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arioca, 6 de março de 2015. Vereador William da Silva Ciel, presidente da Câmara. Vereador Jane Matheus de Santos, vice-presidente da Câmara. E vereador Francisco Lázaro Correia, secretário da Câmara. Ok? Então a reunião está suspensa por 10 minutos. Vamos tentar fazer a ata em 10 minutos, né, presidente? Então aí, vereador, a gente retornando aí com a reunião, agora eu vou pedir para a secretária estar fazendo a leitura da ata. Leitura da terceira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Arioca, realizada no dia 6 de março de 2015, às 17 horas, no Salão da Câmara Municipal. Presidente, William da Silva Maciel. Vice-presidente, Mário Matéria dos Santos. Secretário, Francisco Lázaro Correia. Aos 6 dias do mesmo do ano de março do ano de 2015, reuniram-se os vereadores José Mauro Amaral, João Batista de Frias, Antônio de Pádua Barros, Lázaro Hélio da Silva, Mário de Matéria dos Santos, Mauro dos Santos, William da Silva Maciel, Francisco Lázaro Correia e Rafael de Andrade. Verificando a lista de presença, constatando o número regimental legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião convocada previamente. Em seguida, passou-se para a discussão do projeto de resolução número 01 de 2015, que dispõe sobre a apreciação das contas do prefeito municipal de Arioca, exercício de 2013, senhor Joaquim Mateus de Sene, processo parecer prévio número 912.740,
o presidente abriu as palavras aos vereadores, membros das comissões pela ordem. O vereador José Mauro Amaral, presidente da Comissão Orçamento, Finanças e Tributação da Ordem Econômica e Social, e disse que a comissão é favorável à aprovação das contas de acordo com a análise do Tribunal de Contas. E segundo o Tribunal, os gastos e todas as despesas foram constitucionais. Então, as despesas com saúde, educação e com o pessoal foram consideradas legais. A única coisa, segundo o vereador, que o Tribunal de Contas de Minas Gerais faz, uma ressalva sobre o alto índice de suplementação que foram autorizados pelo Legislativo, e ele recomenda ao Poder Legislativo que, ao discutir as leis orçamentárias, que atende a essa prática e assegura o Poder Legislativo um melhor orçamento, avaliando com o melhor critério o percentual proposto. Então, o tribunal só pede, aliás, só faz uma advertência, é que os demais atos da prestação estão corretos. Continuação pela ordem, o vereador Mário de Arimateia dos Santos, como relator da Comissão Constituição, Justiça e Redação, apresentou o parecer antes e pediu ao presidente da comissão, Lázaro Hélio da Silva, a autorização para ler o parecer. Na oportunidade, o vereador disse que a comissão votou contra o parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais, embora ele pessoalmente foi favorável, sendo o voto vencido, retornando assim a palavra ao vereador Mário, que discorreu a leitura do seu parecer, que segue desta forma. Parecer do relator ao analisar o referido parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Constatei que no item 7, conclusão da análise, página 10, propõe-se a aprovação das contas, conforme a Lei Complementar 102 de 2008 e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Porém, o relator do tribunal destaca que o limite do percentual é superior a 30% para a suplementação orçamentária. E tal elevado que denota falta de planejamento, organização e controle na gestão dos recursos municipais. O relator recomenda-se também que ao Poder Legislativo, que ao discutir os projetos de lei orçamentária, recomenda-se também que o Poder Legislativo que atende para esta prática, que assegura o Poder Executivo alterações significativas do orçamento municipal, desvirtuam o orçamento programado, embora o parecer não examine atos de gestão e sim de governo, sendo esses os percentuais de índice constitucionais. E como o vereador, estou ciente que ao longo de 2013 a atual administração foi questionada pelo Legislativo e pelo Ministério Público, tendo que rever alguns procedimentos e responde por processos judiciais. Então, não tenho segurança e me sinto desconfortável em concordar com o parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais, emitido pela aprovação. Diante do exposto, não tenho certeza se os índices constitucionais foram aplicados devidamente. Desta forma, recomendo a não aprovação pelo processo parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, número 912-740, e, consequentemente, entendo que as contas devem ser rejeitadas. Na oportunidade, o vereador ressaltou que ainda na hora de seu voto também fará novas colocações.
Em seguida, o senhor presidente perguntou se mais algum vereador gostaria de falar pela ordem do vereador João Batista de Pris. Cumprimentou a todos e, como relator da Comissão Organização dos Poderes e Serviços Públicos, é favorável à prestação de contas, mas deixa uma ressalva sobre a advertência do Tribunal de Contas de Minas Gerais, com essa puxada de orelha, sobre a questão de suplementação e que este ano o senhor prefeito possa organizar melhor o orçamento para que a Câmara não seja advertida novamente. Logo após, passou-se para a votação, sendo o vereador Francisco Lázaro Correia votou contra o parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais e é favorável ao parecer da comissão, do qual faz parte. O vereador José Mauro Amaral foi favorável à aprovação das contas. Segundo ele, o parecer indica toda regularidade. O vereador Lázaro Hélio da Silva votou pela aprovação. O vereador João Batista de Pris votou pela aprovação. O vereador Mauro dos Santos votou contra a aprovação do parecer prévio e é a favor ao relator da Comissão Justiça e Redação. O vereador Rafael de Andrade votou pela aprovação. O vereador Antônio de Barros votou contra o parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais. O voto do vereador Márcio de Arimateia dos Santos foi justificado mediante algumas justificativas, sendo uma delas o inquérito civil público 0012130001-287 e o Ministério Público move contra o prefeito municipal, senhor Joaquim Mateus de Sena, referente à festa da cidade no ano de 2013. Explicou alguns pontos desse processo e disse que seu voto não é político, e sim por ter motivos de sobra para não votar a favor das contas, sendo assim contra o parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Em seguida, o presidente da Câmara votou contra o parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Aprovados os votos, o presidente anunciou que as contas do prefeito municipal de 2013 foram reprovadas por 5 votos a 4. Pode continuar. Porém, conforme... Pela ordem, senhor vereador, deixa ela terminar de ler para vocês se manifestarem, senão vocês não vão entender a ata. Pode continuar. Porém, conforme legislação vigente, prevaleceu a discussão do parecer prévio, o qual aprova as contas do prefeito no ano de 2013. Na oportunidade, o presidente autorizou o seu vice a ler na íntegra o projeto de resolução número 01 de 2015, o qual foi lido e aprovado. O presidente informou que a reunião será suspensa para que a ata seja redigida e de volta os trabalhos cerca de aproximadamente 1h30. Foi lida a presente ata. Os senhores querem aprovar a ata? Só para explicar o vereador ali e os demais, é que a Câmara reprovou as contas do prefeito por 5 votos a 4. Ela foi Mas a legislação diz que para reprovar as contas precisa de 6 votos. Então, prevaleceu as contas aprovadas pelo tribunal. Vocês entenderam? E eu li para os senhores o projeto de resolução aqui e os senhores aprovaram. Que a Câmara Municipal de Aivoca aprovou as contas conforme a resolução. Ela foi aprovada, só que na votação. Na votação ela foi reprovada por 5 a 4. 5 a 4. A votação foi 5 a 4. Mas a legislação, pela legislação, ela foi aprovada. Vocês querem aprovar a ata? Sim. Só pela ordem, senhor presidente, eu gostaria em tempo, porque a ata,
Eu gostaria de fazer uma colocação aí, porque o vereador José Mauro diz que a comissão dele foi favorável pela aprovação. Só que a comissão foi favorável, sendo 2 votos a favor e 1 contra. O vereador Antônio de Pádua, ele foi contra. Então a comissão, eu não poderia colocar isso na ata, porque foi palavras do vereador José Mauro, né? Então a gente transcreveu as palavras deles. Só que em tempo eu gostaria de ressaltar que na verdade foi a comissão votou, mas foi por 2 votos e 1 favorável. Correto, vereador? Correto. Porque aí. Mas na outra também. Na outra também. Não, no caso do Emílio, eu coloquei que o vereador falou que foi voto vencido. Como o senhor não falou que foi voto vencido, eu não poderia colocar uma coisa que o senhor não falou. Em tempo, o vereador Madeira Natan dos Santos ressalta que a comissão no qual o vereador José Mauro é presidente, votou favorável por 2 votos a 1. É porque senão não fica registrado que o vereador Antônio de Pádua Barros foi contrário, né? Pela ordem, senhor presidente, também fazer um atento aí, que na parte da comissão na qual eu faço parte como membro, eu também fui voto de 2 a 1, 2 a favor e 1 contra. Isso ficou bom. Tá. Na oportunidade, o vereador Mauro. Ressalta que na sua comissão, a qual ele faz parte como membro, a comissão aprovou as contas por 2 votos a 1, sendo o dele o contrário. Bom, esse era o adendo que eu queria colocar, que era na questão da comissão e o vereador Mauro. Tem mais algum vereador que quer colocar algum adendo? Eu só queria, assim, eu não entendi bem ali na descrição que ela fez do que eu falei, porque o que eu disse foi o seguinte, é que nós estamos discutindo aqui, votando, o parecer prévio. Tá assim? O que eu falei, nós não estamos votando. A fala dele foi uma das primeiras. Quem começou?
presidente abriu as palavras aos vereadores, membros das comissões. Pela ordem, o vereador José Mauro Amaral, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributação, da Ordem Econômica, Social, diz que a comissão é favorável à aprovação das contas, de acordo com a análise do Tribunal de Contas. E segundo o tribunal, os gastos e todas as despesas foram constitucionais. Então, as despesas com saúde, educação e com o pessoal foram consideradas legais. A única coisa, segundo o vereador, é que o Tribunal de Contas de Minas Gerais fez uma ressalva sobre o alto índice de suplementação que foram autorizados pelo Legislativo, e ele recomenda ao Poder Legislativo que, ao discutir as leis orçamentárias, que atente a esta prática que assegura o Poder Executivo um melhor orçamento, avaliando com melhor critério o percentual proposto. Aqui quando fala, Zé Mauro, então, mas aqui, quando fala, ele recomenda, é ele o tribunal, né? Então, o que você está dizendo que o tribunal recomenda, né? Correto? Tribunal. Tá. Então, os senhores querem aprovar? Sim. Sim. Então a ata foi aprovada por unanimidade. O presidente. Sendo o outro contrário, nada havendo mais a tratar, o presidente não colocou a ata em votação. Não colocou a ata em votação. Essa ata é diferente das outras, o termo dela. Em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. E foi assinada por todos. Agora nós vamos assinar, e aí que você vai colocar que o presidente vai declarar encerrado, tá bom? Por todos. Nós assinamos para depois dar para encerrar.
Em seguida, Então, gente, eu quero comunicar aos senhores que essa ata, a gente vai tirar cópia dela, vamos registrar em cartório e a gente vai colocar junto com a resolução e vamos mandar para o Tribunal de Contas, certo? em seguida, o presidente informou que a cópia desta ata, bem como da resolução, será registrada em cartório e enviada ao Tribunal de Contas. Então, nada mais vendo a tratar, declaro encerrada a terceira reunião extraordinária da Câmara Municipal. Boa noite a todos. Boa noite.